O processo de Pero do Campo Tourinho. O Papa e os cardeais são todos burrigões, sodômitos, tiranos, que por dinheiro causam e descausam o que querem. Fala atribuída a Pero do Campo Tourinho há quase 500 anos atrás. Capítulo 1. A prisão. Na noite anterior, os homens mais importantes da capitania selaram seu destino. O fato é que o dia 24 de novembro de 1546 seria o último dia de Pero do Campo Tourinho como homem livre no Brasil. Se é que já existia tal coisa que chamamos de Brasil. Uma invenção que ainda levaria séculos para se concretizar. E Pero Tourinho não foi apenas um dos seus inventores, foi um dos primeiros. O homem mais poderoso de Porto Seguro, alguns diriam seu dono, sua capitania, e seria assim até sua morte, se não fosse a sua língua. Ele já se levantara para um dia longo de trabalho, sem seu esforço sentia que nada se movia naquele lugar de ar quente e sol forte. Tinha que mandar em tudo e em todos, ver cada detalhe da vida daqueles colonos. Sentia que não importava o quanto trabalhassem, a própria terra os rejeitava, negava seus esforços e insistia numa vida lenta, no ritmo dos Brasis, primitivos, bárbaros, livres. Tinha acabado de lavar seu rosto quando viu 3 batidas na porta. Onde estavam seus criados, seus escravos? Já vou! Gritou meio sem jeito, xingando baixinho, resmungando para si mesmo que não era hora de incomodar um homem como ele. Já não tinha muitos amigos. Talvez fosse algum problema. Ultimamente só o chamavam quando havia algum problema. Mais uma vez, 3 batidas. E logo no último toque na porta, Tourinho a abriu. Mas que é essa? Um grupo de fradezinhos, rodeados de homenzinhos de nota, rostos que conhecia há anos, rostos que desgostava, tinham uma ordem de prisão contra ele, em nome da Santa Inquisição. Nunca isso tinha acontecido nessa terra, nunca até agora um capitão donatário, um homem do rei, fora processado por seus crimes contra Deus do outro lado do Atlântico. Ou pelo menos é assim que eu imagino esse dia, 477 anos atrás. A verdade é que o que temos hoje são apenas pistas, indícios e fragmentos de uma das primeiras sublevações, do primeiro processo inquisitório, do fim de um homem de poder, um capitão donatário, no alvorecer do que um dia seria o Brasil. Meu nome é Guilherme Castro Souza e esse é o Projeto Brasil Revoltas Brasileiras. E nessa temporada piloto vamos falar sobre Pero do Campo Tourinho e o primeiro processo inquisitorial no Brasil. Pero do Campo, ele era de Viana do Castelo, tá? No norte de Portugal. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer a cidade do Pero do Campo Tourinho, onde ele nasceu, Viana do Castelo, né? Uma cidade que tinha uma vocação marítima, né? Uma cidade que tinha toda uma vocação para expansão para o além-mar, né? Ele era uma cidade de homens do mar, podemos dizer assim. E o Pero do Campo, ele era um mareante, ele era um homem do mar, ele tinha já essa atividade profissional, podemos dizer assim, né? E aí ele ganhou, né, pelos serviços prestados ao rei Dom João III, ele ganhou a capitania de Porto Seguro e, junto com a família e vários outros agregados, ele vem para o sul da Bahia criar a capitania de Porto Seguro e colonizar a terra. Essa que vocês ouviram falar é Rossana Brito, doutoranda em História Política, professora de História da Universidade Federal do Espírito Santo e autora de A Saga de Pero do Campo Tourinho, um livro que ajudou bastante na pesquisa para essa série de episódios. Nos conversamos por Skype e algumas informações que ela passou vão ajudar a guiar nossa jornada. E é aqui que ela começa, na cidade natal de Pero do Campo Tourinho, Viana do Castelo. Ela já foi considerada a pérola, ou melhor, a flor do Rio Lima. Nem de longe uma metrópole, mas o que não tinha em tamanho compensava em beleza. E nesse ambiente se desenvolveram 2 grandes artes, a da guerra e a do comércio. A nobreza portuguesa, que já não era tão simplesmente cavaleiresca como suas irmãs europeias, aqui tinha um caráter mais mercantil do que qualquer outra. A cidade foi se desenvolvendo como um entreposto comercial que levava ao norte da Europa. Da bela, mais humilde Viana saíam mercadores para Londres, Bristol, Flandres e Irlanda.
Sobre a cidade, o professor Manuel Antônio Fernandes Moreira fala: o Porto de Viana bem pode tomar-se como um exemplo frisante daquela convergência transformadora. Cedo se apetrechou de estruturas adequadas. O número de navios de alto bordo multiplicou-se devera. A colônia de mareantes ombreava com as maiores e melhor do país. A fama e a riqueza dos seus mercadores ultrapassava as fronteiras. No seu território implantou-se uma pleiade de mercadores estrangeiros vindos do norte da Europa que insuflaram capital e novos horizontes ao comércio local. Mas conforme a riqueza crescia, crescia o contrabando, os piratas e os corsários. Os corsários a serviço de algum reino, enquanto os piratas a serviço de si mesmos. Eles se espalharam pela costa portuguesa vindos do norte da África, da Holanda, da França e da Inglaterra. E nesse cenário surgiu um tipo específico de homem, ou pelo menos um tipo de elite, a dos cavaleiros mercadores. Hábeis na guerra e no comércio, esses homens ganhavam suas vidas como mercadores, defendiam suas conquistas como cavaleiros e não abriam mão dos seus privilégios e influência. E desse tipo de sujeito que surgiu Pero do Campo Tourinho, e nesse meio não simplesmente cresceu, mas lucrou. Filho de Gil Pires Tourinho e Branca Quezada, grandes proprietários de terra, Pero Tourinho seguiu com os negócios da família administrando suas terras e navegando pelo menos até Flandres para negociar tecidos finos. Nas palavras de Rossana Brito, em A Saga de Pero do Campo Tourinho vivia uma comunidade afeita às aventuras do mar, tendo conhecimento dos altos riscos, tais como a pirataria, os naufrágios, as doenças e as perdas comerciais suscetíveis. Entre o medo do mar e o desejo do lucro, o mareante Pero do Campo estava inserido no rendoso comércio de tecidos finos da porção setentrional da Europa. O comércio dos panos foi uma fase de expansão para Viana, que representou um ensaio para os futuros tempos do tráfico açucareiro, desenvolvido mais tarde na América Portuguesa. E Pero do Campo Tourinho soube navegar bem esse cenário. Como podia, tentava expandir sua influência, até que, como bênção ou perdição, ele foi apontado capitão donatário. A verdade é que, para se tornar capitão donatário naquela época, era necessário administrar bem sua influência e querer o cargo. E provavelmente Pero Tourinho foi atrás do que levou ao seu fim. Mas, por razões poéticas, vamos dizer aqui que caiu do céu, pro seu bem ou pro seu mal. O Pero do Campo Tourinho, como todos os outros donatários, ele tinha a obrigação de administrar, né? Ele tinha uma série de prerrogativas, de responsabilidades, né? Como todos os outros capitães donatários. O sistema das capitanias é muito antigo, né? Se perde no tempo, mas os portugueses ensaiaram todo esse processo de capitanias antes do Brasil, nas ilhas do Atlântico, né? E o Pero do Campo tinha algumas obrigações, né? Como todos os donatários, de colonizar, de povoar. Porque, na verdade, o sistema de capitanias dava uma série de liberdades para o capitão donatário, mas quem tinha o poder mesmo sobre as capitanias, quem era o proprietário das capitanias, era o rei, era o soberano, né? Ele é o soberano das capitanias. Os donatários deviam obrigações, deviam obediência para o rei. É claro que na prática isso fica complicado, né? Porque, por exemplo, o Pero do Campo Tourinho, ele era uma pessoa que tinha uma personalidade muito forte, e ele, inclusive, não admitia que ninguém interferisse na administração dele, né? Tanto que ele vai colidir com seculares e com religiosos, né? Tanto que acontece a prisão dele inicialmente aí, em Porto Seguro pela Inquisição, né? Depois ele vai para Portugal. Mas, na verdade, no sistema de capitanias, tem essa dialética toda aí, né? Porque, ao mesmo tempo que o rei é o soberano das terras, ou as pessoas que estão colonizando, né, os donatários, que são aqueles que tomam conta da capitania, que administram a capitania, eles vão querer o máximo de liberdade possível. Aí que está o choque, aí que está a dialética. Para entender melhor esse universo em que se encontravam os portugueses, conversei com Helenise Trindade Pereira, doutoranda em História Medieval na Universidade de Salamanca. A voz dela também vai nos acompanhar nessa viagem e, para começar, ela falou um pouco sobre a sociedade portuguesa no início do século XVI. Helenise, como era a sociedade portuguesa no início do século XVI? Podemos chamá-la de uma sociedade aristocrática ou mercantil? Para esse período inicial, a gente pode falar em uma sociedade aristocrática com alguma experiência mercantil, né? Estamos falando de uma pequena parcela da população que vivia a experiência mercantil efetivamente, né?
E com a expansão das rotas comerciais, que já começaram no meados do século XV, e isso foi trazendo pouco a pouco mudanças, né, para essa sociedade. O que eu gosto de recordar é que, apesar de a gente saber que o período moderno começa ali no final do século XV, né, com o descobrimento, entre aspas, da América, os homens que se lançaram nessas expedições eram homens de mentalidade medieval. Então, os marcos cronológicos servem para a gente se localizar na história, mas as mentalidades demoram muito mais e a estrutura social a se modificar, né? Então, a gente pode falar nisso, uma sociedade aristocrática com uma experiência mercantil inicial, mas que já tinha seus efeitos naquela sociedade. O que levou a adquirir esse caráter? A história da expansão portuguesa é muito conhecida, né, desde a conquista de Ceuta em 1415, que representou essa superação não apenas de um marco geográfico, mas de um marco mental, porque o que se pensava era que o mundo acabava, né, que o mundo tinha um final geográfico, não tinha mais para onde ir. E quando se supera essa barreira geográfica, essa barreira mental, os objetivos da coroa portuguesa especificamente, do seu corpo mercantil, né, seus mercadores, que já eram muito experientes ali com as suas rotas pelo Mediterrâneo, já almejavam, ambicionaram novas rotas, novas possibilidades, né, de chegar às riquezas conhecidas do Oriente, né, tão divulgada na época pelas histórias do Marco Polo, por exemplo, e outros. Então, a partir da conquista de Ceuta, ali em 1415, esse caráter mercantil começou a florar e a se desenvolver sem limites, né? E como se constituiu o Império Português de meados do século XV ao final do século XVI? A constituição desse império é bastante complexa. Nos primórdios ali do século XVI, dos 500, o rei, o Dom Manuel I, ele tinha uma preocupação, ele estava muito interessado em impor a presença portuguesa no Oceano Índico, em conquistar toda aquela costa oriental africana, né, da África ocidental e oriental, a Península da Arábia, o Malabar, na Índia, e conseguir, um grande objetivo dele também era a vassalização do reino de Fez no Marrocos. Então, isso era um domínio que ele queria de acesso ao Mar Vermelho. Então, todos os esforços da coroa portuguesa nesse momento, né, para o início da constituição desse império, vai principalmente nesse sentido. Mas a coroa não fez isso sozinha. Eu acho importante frisar que muitas dessas iniciativas aconteceram graças à iniciativa privada, né? Muitas dessas conquistas, dessas lutas, porque homens, na sua iniciativa privada, se lançavam com seus investimentos, né? Do seu próprio bolso, para conseguir chegar até o Oriente, né? E todas essas conquistas. Qual era a posição da América Portuguesa nesse império? A princípio, essa posição é bastante secundária, né? Porque os rendimentos, né, as possibilidades de auferir fortuna, elas estavam no Oriente, né? O Brasil não representava ainda essa possibilidade. Com a questão do pau-brasil, né, foi a grande primeira mercadoria que abriu os olhos, né, não só dos portugueses, mas de diversos povos europeus que estavam circulando pela costa desde princípios do século XVI. E isso nos faz entender, e eu gosto de frisar isso, que as medidas que Portugal tomou, que a coroa portuguesa tomou para conquistar os territórios no Brasil, sempre foram medidas reativas para proteger esse território da invasão de outros europeus que queriam essa mercadoria preciosa que era o pau-brasil. Não existia pau-brasil só no Brasil. O Brasil tinha uma variante importante e uma madeira muito boa do pau-brasil. O pau-brasil existia em outras partes do mundo, mas esse era muito bom. E quando esse sucesso, essa notícia, né, da qualidade dessa madeira chegou à França, chegou aos genoveses, venezianos, isso despertou muita cobiça, né? E aí eles vieram com muita força para a costa do Brasil. E a coroa portuguesa teve que reagir. E aí o Brasil foi adquirindo um outro status, mas muito pouco a pouco, né? Muito pouco a pouco. Qual era a posição e função dos capitães desse império?
Essa é uma pergunta muito ampla. Primeiro a gente tem que pensar, depende de que capitão você está falando, que tipo de capitão você está falando, e de que lugar nesse império estamos falando. Porque nesse momento a gente está falando de um império que tem hierarquia de espaços. Tem espaços que são mais importantes que outros. É mais importante servir na Índia do que servir no Brasil, né? Por ponto de vista do século XVI, tá? Estou me localizando aqui no século XVI. No caso dos capitães donatários, que é um tipo de capitão, que receberam as capitanias no Brasil, esse grupo ele era formado por homens de diferentes status, mas a maioria fidalgos, não eram nobres. E esses homens, esse grupo desses primeiros donatários, eles vão se dividir em dois. Aquele grupo que teve experiência de navegação e militar, que sabia lutar, guerrear, e fizeram riquezas na Índia, e um grupo de, posso chamar assim, burocratas, que estavam em Lisboa, trabalhando ali perto do rei, em funções relacionadas à fazenda do rei em Portugal. Então, esses eram os dois grupos de donatários que foram agraciados com capitanias no Brasil. E a função deles era essencial para a sobrevivência, né? Aqueles que tiveram mais êxito para a sobrevivência da colonização. Quem eram esses fidalgos? Bom, eles ocupavam diferentes espaços nessa sociedade. Uns eram mais abastados, de família, já de riquezas de família, e outros eram homens que saíram da pobreza e se tornaram ricos no Oriente, né? Nesse grupo, eu posso colocar o Duarte Coelho, que foi o capitão de Pernambuco, o Francisco Pereira Coutinho, que lutou no Oriente, o Vasco Fernandes Coutinho também lutou, o próprio Pero do Campos Tourinho, o Aires da Cunha, o Pero de Góes. Esses são os militares, fora o grande, né, o Martim Afonso de Souza, que depois foi governador lá na Índia. E o próprio irmão dele, o Pero Lopes de Souza. Já o grupo dos burocratas eram homens que estavam muito próximos ao rei, muito próximos ao rei. E aí eu posso incluir o escrivão da Fazenda Real, que era o Fernão Álvares de Andrade, que foi donatário, o Jorge Figueiredo Correia, que foi escrivão do Tesouro, e o Antônio Cardoso de Barros, que depois foi nomeado o provedor-mor da Fazenda do Brasil, além do João de Barros, que eu sou muito suspeita para falar, porque eu estudei ele meu mestrado inteiro, que foi feitor da Casa da Índia, né? Eram homens muito próximos à administração burocrática do rei. Então tinha esses dois grupos. Nesse primeiro episódio, conhecemos Pero do Campo Tourinho, um pouco do início da sua história e pistas sobre o que levaram-no a ter o destino que teve, a prisão e o exílio. O como e o porquê vai se desenrolar nos próximos episódios. Não deixe de conferir para entender um pouco mais sobre o Brasil e suas revoltas. Até a próxima semana.